Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Antes de iniciar o nosso pronunciamento, saúdo a senadora Ana Amélia pelo seu aniversário, os cumprimentos, saudações, senadora Ana Amélia. O Papa Francisco mais uma vez surpreendeu o mundo no último sábado, com palavras duras e sinceras sobre o comportamento humano e da sociedade. Em discurso durante visita ao bairro de Scampia, na periferia de Nápoles, no sul da Itália, local que tradicionalmente esteve vinculado à máfia local, a Camorra, o Papa Francisco disse que a corrupção é suja e fede, que uma sociedade corrupta é uma porcaria e que aquele que permite a corrupção não é cristão e também fede. O Papa Francisco disse essas palavras ao ser indagado por um morador do bairro que lhe perguntou: Santo Padre, você tocará com suas mãos a nossa realidade, assim como ela é bela e maravilhosa, mas também ferida e dolorosa por todos os males que a afligem, como a ilegalidade da má vida e da camorra. O Papa respondeu ao morador, um imigrante da comunidade dos filipinos na Itália, falando a todos na Praça João Paulo II. Vocês pertencem a um povo de longa história, atravessada por acontecimentos complexos e dramáticos. Procurou-se criar aqui uma terra de ninguém, da qual tentaram desenraizar todo tipo de valor. Um território em mãos da violência. A vida em Nápoles nunca foi fácil, porém nunca foi triste. Esse é o vosso grande recurso. A alegria, disse Francisco. Esse é também um belo desafio, apontou. Não deixar nunca que o mal tenha a última palavra. E continuou. A esperança, vocês sabem bem, esse grande patrimônio, esta alavanca a alma tão preciosa, também está exposta a assaltos e roubos, mas é o caminho da redenção. Referindo-se às dificuldades vividas pelos imigrantes na Itália e em toda a Europa, o Papa disse: se nós fechamos a porta aos imigrantes e se nós tiramos o trabalho e a dignidade do povo, como se chama isso? Chama-se corrupção, e todos nós temos a possibilidade de sermos corruptos. Ninguém pode dizer, eu nunca serei corrupto. Não, prosseguiu o Papa Francisco, é uma tentação, é um deslize para os negócios fáceis, para a delinquência, para os crimes, para a corrupção. O Papa também falou sobre a corrupção na vida pública. Quanta corrupção há no mundo? É uma palavra feia, recordou Papa Francisco, porque uma coisa corrupta é uma coisa suja. A corrupção fede. A sociedade corrupta fede. Um cristão que deixa entrar em si a corrupção não é cristão, fede. Ao final do discurso, Bergoglio também convidou a todos para seguirem adiante na limpeza da própria alma, na limpeza da cidade, na limpeza da sociedade, para que não haja aquele fedor da corrupção. O mal não deve ter a última palavra, ela tem que ser a esperança. Aqueles que voluntariamente seguem pelo caminho do mal roubam um pedaço da esperança. Eles roubam deles próprios e de todos, da sociedade, dos muitos honestos e de gente que trabalha duro, assim concluiu o Papa. Também, Papa Francisco insistiu na importância da boa educação para formar os jovens e ensiná-los que sigam o caminho do bem e se afastem das práticas delitivas. A educação é o caminho justo porque previne e ajuda a ir para a frente, assinalou.
Para o Papa, a esperança, a boa política, a educação de fé em Jesus Cristo são os caminhos para o combate à corrupção. Ele recordou um lema de São João Bosco: bons cristãos e cidadãos honestos, quando se referia ao percurso da esperança, que é aquela da educação. Uma educação que se edifica com o amor e a caridade. A obra educativa é um caminho justo porque é preventivo. Este sempre foi o método de todos os santos que trabalham com a juventude. No caminho do desafio educativo, pode-se agir, colaborar juntos. Famílias, escolas, paróquias e outras realidades, detalhou o Papa. E explicando o objetivo da sua visita àquela região, Francisco disse: queridos amigos, a minha presença aqui em Escâmpia representa um impulso a um caminho de esperança, de renascimento e de saneamento já existente. Por isso, encorajo a Igreja, as comunidades, as instituições e os voluntários a prosseguirem na sua ajuda e apoio nos momentos de crise e de dificuldades extremas. A boa política é uma das expressões mais altas da caridade, do serviço e do amor. As palavras do Papa Francisco foram ditas para uma comunidade da periferia de Nápoles, mas elas são universais e servem para qualquer comunidade, cidade, estado ou país. Servem para o nosso estado de Rondônia, servem para o Rio de Janeiro, para Nova York, Londres, servem para Brasília também. Servem para todo o Brasil. Nesse momento de crise política e econômica que atravessamos, que também é, na sua essência, uma crise moral. Senadora Cir, pois não? o senhor me perdoa, o senhor está fazendo uma coisa tão importante, mas os visitantes de Santa Catarina que estão aqui, então, antes que deixem o plenário aqui, as galerias, todos os catarinenses, vocês estavam ouvindo o senador Assir Gurgax, que é do PDT, o líder do PDT, ele é de Rondônia, mas é do Paraná, nasceu no Paraná. Nascido no Paranaense. Nasceu no Paraná. A senadora aqui, a senadora Vanessa Graziotin, representa o Amazonas, mas nasceu em Santa Catarina, no estado de vocês. Eu sou do Rio Grande do Sul, o senador Fernando Bezerra é de Pernambuco, mas é um Brasil único reunido aqui. Ali está o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, nosso ex-ministro da Educação, professor, o senador José Medeiros, que chega aqui, é do Mato Grosso. Então, bem-vindos aos catarinenses e catarinenses que visitam o Senado. Então, bem-vindos em Brasília, tá? Desculpa, senador, mas eu sei que o senhor também faria uma saudação aos nossos visitantes, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao Senado Federal. Obrigada. Bem-vindos a Brasília. Obrigada. Obrigado, senador. Muito bem. Seguindo, senador Lamelli, essas palavras servem para todo o Brasil nesse momento de crise e economia que atravessamos, crise política e economia que atravessamos, que também é, na sua essência, uma crise moral, alimentada pela corrupção que insiste em contaminar a vida das pessoas, das empresas e da gestão pública. As críticas do Papa foram duras. As palavras podem ter sido fortes, mas são os caminhos apontados pelo Pontífice para combater a corrupção que devem nos iluminar e servir de guias para que possamos passar o Brasil a limpo. Os conselhos e ensinamentos do Papa Francisco sobre o combate à corrupção fazem parte da sua trajetória sacerdotal. Essa não é a primeira vez que ele prega contra a corrupção. Aliás, sua trajetória de vida no combate à corrupção foi decisiva para que ele fosse escolhido o sumo pontífice da Igreja Católica há 2 anos. Quando ainda era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio publicou 2 livros sobre o tema, Corrupção e Pecado. Algumas reflexões a respeito da corrupção e a cara dura da corrupção, ou a cura da corrupção, desculpe, em que aponta a corrupção como o mal da nossa época, que se alimenta de aparência e aceitação social e pode consumir a partir de dentro até mesmo a própria Igreja. Para Bergoglio, a corrupção é pior que pecado, pois se para o pecado existe perdão, para a corrupção não. Por isso,
a corrupção precisa ser curada, ou seja, é uma doença que assola a humanidade, mas que tem cura. Com prazer ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador, assim, fico contente que o senhor tenha trazido a fala do Papa Francisco para esse plenário sobre esse assunto. De fato, é um discurso de uma força, que pena que muitos que tanto respeitam o Papa, muitos não vão levar a sério. Ele diz uma frase que é muito forte: não é cristão quem faz corrupção, ou seja, corrupto não é cristão. Mas eu quero acrescentar um pouco mais. O Papa, obviamente, ele fala do ponto de vista do cristianismo. Mas no Corão, corrupto também não vai para o céu. Na religião judaica, corrupto é visto como sinônimo de ladrão, ou seja, de pecado. As pessoas substituíram a palavra roubo por corrupção, ladrão por corrupto, como uma forma de diminuir a gravidade. O ladrão, ele rouba uma coisinha, o corrupto rouba milhões, sacrifica muito mais gente. E a gente trata como se fosse menos grave, menos pecaminoso. O Papa trouxe a dimensão do pecado para a corrupção, e isso é importante. Não pode ser visto apenas como um assunto da legalidade, tem que ser visto como um assunto da moral e da espiritualidade. É isso que ele trouxe com esse discurso, que, como todos os outros dele, são tão fortes e batem tão diretamente nas pessoas que têm o mínimo de sentimento. Eu espero que a sua referência ao discurso do Papa ajude a despertar aqui dentro, nessa casa, nessa sala e no Brasil inteiro, ainda mais uma aversão ao pecado da corrupção. Muito obrigado por sua parte, senador Cristóvão Buarque. Eu fiz questão de trazer a fala do Papa porque eu fiquei impressionado com a importância da fala que o Papa fez sobre esse tema que é tão atual no mundo todo e principalmente, infelizmente, no nosso país. Concedo uma parte com prazer ao senador Medeiros. Senador Assi, não podia ser mais oportuno e mais atual essa discussão nesse momento que nós estamos passando no país. E o senhor coloca muito bem essa face pecaminosa trazida pelo Papa, e ele tem legitimidade para fazer isso, porque o Vaticano estava afundado no mar de corrupção e ele teve força logo no início do seu mandato para enfrentar tudo aquilo. A face mais terrível da corrupção, ela se faz justamente na carência do nosso serviço público. Vossa Excelência tem sido defensor da infraestrutura para esse país, sabe das necessidades que temos, e hoje mesmo eu tive a notícia que, nesse momento, na BR-163, tem filas intermináveis de caminhões carregados, atolados em plena BR, em plena rodovia federal, por falta de asfaltamento, por falta de recursos. Hoje mesmo tivemos na Comissão de Direitos Humanos, senador, uma audiência sobre os autistas, e vimos ali a dificuldade do sistema público de saúde para atender as demandas que existem. Então, e se formos falar aqui, teremos quase todas as esferas do nosso país, municípios, estados com dificuldade, e ao mesmo tempo sabemos que os nossos recursos estão indo pelo vertedouro. Hoje está nos jornais aí, eu creio que quero inclusive protocolar aqui um pedido de CPI, vou protocolar aqui e espero contar com o apoio de Vossa Excelência, sabendo que os fundos de pensões, o dinheiro está indo pelo ralo também. Então, é um escândalo atrás do outro, parece que é uma endemia, e Vossa Excelência, com coragem, vai a essa tribuna, põe a cara e se insurge contra esse mal, que eu creio deve ser uma tarefa e uma obrigação de todos nós como brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros, pelo seu aparte. De fato, nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga avançar contra a corrupção. Cada centavo que é desviado de recurso público é
o que falta para a educação, o que falta para a infraestrutura, o que falta para a saúde, enfim. A população está indignada hoje exatamente por conta da corrupção, que é um mal que nós estamos combatendo, mas temos que avançar e muito para conseguirmos fazer, de fato, as coisas acontecerem no Brasil com relação ao combate à corrupção. Senhora Presidente, eu acredito que estamos avançando no combate à corrupção. Aliás, muitos escândalos de corrupção estão vindo à tona justamente porque a nossa democracia evoluiu e as instituições conseguem exercer sua independência. Precisamos fortalecer ainda mais estas instituições, para que elas possam investigar e punir exemplarmente os culpados, para que não haja impunidade, para que não haja que ninguém fique de fora dessas investigações e que avancem para que o Brasil possa realmente avançar. Já tomamos várias medidas aqui no Senado, como tornar corrupção crime hediondo, e apresentamos propostas para acabar com o foro privilegiado para políticos e gestores públicos. Esse novo pacote anticorrupção enviado pelo governo ao Congresso Nacional permitirá ao Estado ampliar sua capacidade de prevenir e coibir a corrupção, principalmente no que se refere ao combate à impunidade. A proposta de tornar o Brasil pátria educadora tem que sair do slogan de governo e ir para a prática, conforme aprovamos no ano passado aqui no Congresso, seja com a destinação de 10% do PIB para a educação e com a destinação de 75% dos royalties dos novos contratos da exploração de petróleo para o setor. As condições para avançarmos no combate à corrupção estão colocadas. Precisamos fazer acontecer. E aí temos que incluir também a reforma política com o fim das doações empresariais, a limitação das doações de pessoas físicas e novas regras para o uso do fundo partidário. A mensagem do Papa Francisco nos chama para a ação. Precisamos sair do discurso e colocar em prática na nossa vida e na vida pública de nossa cidade, de nosso país. As medidas são necessárias para o combate à corrupção. Eram essas as minhas colocações dessa tarde. Muito obrigado, senhora presidente.